que aconteceu com o Bitcoin e o Euro USD nessa semana de 18 a 22 de março? Forex fecha hoje, o Euro USD vai parar daqui a pouco, mas o Bitcoin não, ele vai continuar porque ele é 24 por 7. Vamos lá ver o que aconteceu? Eu tenho aqui no outro monitor Euro USD do lado esquerdo, Bitcoin USD do lado direito. A gente já vai ver uma análise completa de cada um deles, mas dá para reparar pela marcação que a gente está vendo que eles seguiram as marcações que nós fizemos. Interessante. O que a gente utiliza nesse tipo de marcação? Dois conceitos: fractais, Fibonacci. Só isso. Hoje a gente estava discutindo com o pessoal na sala de análise e trade, né, que a gente faz todo dia, exatamente sobre isso, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade de obter resultado, por quê? Porque não escolheu um operacional e não se dedicou a ele durante muito tempo. Não importa qual operacional você escolha. Eu escolhi fractais com Fibonacci. E eu trabalho com isso há muito tempo em alguns ativos específicos. E o resultado é esse. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou expandir o gráfico do EURUSD, gráfico de 4 horas. Mas espera aí, o que foi que você fez? Vamos usar a edição, eu vou voltar à retração de Fibonacci onde eu marquei e vai lá, editor, esconde o resto. Pronto. Naquele momento, eu tracei uma retração de Fibonacci pegando o fractal de alta do dia 8 de março até o fractal de baixa do dia 15 de março. Início do movimento, final do movimento. Lembrando que os conceitos que eu estou passando aqui foram desenvolvidos após centenas de milhares de horas de operação, em busca de padrão. A gente está resumindo, claro. Para eu saber que esse fractal de alta é o mais relevante e esse fractal de baixa é o mais relevante naquele momento, acompanhe o workshop sem que lá eu explico isso tudo direitinho. O que eu fiz? Eu tracei uma retração de Fibonacci acompanhando a queda do movimento. Então, lá no dia 15, eu tinha esse fractal de baixa e a partir de então eu não sabia o que ia acontecer. Vamos expandir a nossa retração de Fibonacci um pouquinho. O que aconteceu? Bateu no limite de 100, tentou romper e foi descendo. E foi descendo, e foi descendo, e foi descendo. Notem que eu não alterei a configuração da retração de Fibonacci. O que aconteceu com o preço? Vamos desenhar. Em gráfico parado todo mundo acerta, com certeza, mas eu tracei aqui. Eu não sabia o que ia acontecer depois. O que aconteceu depois com o preço? Vamos desenhar. A gente fala que a região de 61,8 na metade é a mais importante. No movimento que ele está ascendente, idem nessa metade. O que aconteceu? O previsto. Ele tentou ultrapassar essa região, não conseguiu e desceu. Veio até o limite de 100, rompeu essa marcação onde era mais provável de ele voltar, que é essa região aqui. Ele continuou descendo, veio até o limite de 138,2. Invalidei a minha marcação? Ainda não. Ele ficou trabalhando nessa região e fez o quê? Voltou a subir. Chegou no 100, rompeu o 100, chegou no 68, continuou subindo e foi buscar qual nível? Que a gente sempre fala, 38,2. Essa é a região mais importante. Aqui é a tomada de decisão. O preço não rompeu 38 e voltou a descer. O que a gente sempre fala? Ele tende a voltar para o início do movimento. No nosso caso aqui, final do movimento. Do 38 ele bateu o 100. Como a pressão estava muito forte, e aqui foi efeito de notícia, para quem lembrar, a gente teve a divulgação do Fed, da taxa de juros, que ficou em 5,5%. Nós tivemos uma alta muito forte, tivemos uma queda muito forte. E foi além. Bateu 138, bateu 161 e... para nossa surpresa, que não é surpresa,
Ele não rompeu 61,8 e agora está trabalhando nesse nível. Vamos limpar essa bagunça toda. Puxa vida, a gente fala, esgoela, mostra, publica. Isso aqui é fato. Nós tivemos uma alta muito forte do noticiário e a gente sempre fala, Forex é como se fosse uma gangorra. Ele vai tender ao equilíbrio. Por quê? Porque nessa alta, muita gente ganhou. Aqui começaram a realizar lucro. Então é uma gangorra. E aí o preço desceu, chegou num limite que, opa, aqui está barato demais. Vamos dar uma olhadinha aqui para trás. Por que ele parou aqui? Ó? Porque aqui também foi uma região de acumulação. Eu vou expandir a análise. Aqui, ó, está repetindo esse movimento. Porque essa foi uma região de preço considerada muito barata e que provocou uma alta muito forte de preço. Depois do preço trabalhar nessa região, ele subiu. Agora nós estamos trabalhando. Vai repetir esse movimento? Não sei. É provável? É provável. Mas o que aconteceu durante essa semana? O euro-USD seguiu a análise que nós fizemos. Ou seja, fractais com retração de Fibonacci. Daqui a gente pode fazer uma análise para o restante. Mas esse vídeo é o que aconteceu nessa semana. Depois a gente grava um outro dizendo o que vai acontecer na próxima. Consegui convencer vocês sobre isso? Se não, então peraí. Agora vamos para o Bitcoin. Eu tenho aqui na tela Bitcoin gráfico de H4. A gente já fez essa análise em outro vídeo, ela ficou aqui. Se eu mudar para D1, vocês vão lembrar que eu fiz essas marcações, deixei aqui, e inclusive com as regiões principais de possível retração e principalmente essa região de suporte, que eu havia dito que era entre 61 e 62 mil dólares, que aqui era um movimento de decisão. Se rompesse, ele ia correr no vazio, ele ia descer até 51, 52, ou ele iria voltar a subir. Bacana. O que ele fez? Ele bateu no suporte em H4, como a gente está vendo, e voltou a subir. O que eu fiz? Eu puxei um leque de Fibonacci do fractal de alta, que foi lá no dia 14, até o fractal de baixa, que foi no dia 20. Pode parecer muita marcação? Não, não é. Vamos até mudar aqui, ó. Propriedades, níveis, eu vou deixar ele mais grosso, que é o que está valendo. Essa linha amarela forte, com os 3 níveis do leque de Fibonacci, são linhas de tendência de baixa. Conceito é o mesmo, fractal de alta até o fractal de baixa, que foi o que eu fiz aqui na tela. Então, até esse momento eu tenho, daqui para frente eu não tinha como saber. E eu puxei até o mínimo, poderia puxar um pouco antes? Sim, mas eu aproveitei, porque aqui foi um movimento, eu aproveitei esse fractal de baixa, porque aqui foi um ponto muito importante, porque houve uma rejeição muito forte da venda, ou seja, compraram com muita força, e daqui o Bitcoin subiu. Agora o detalhe interessante, subiu até onde? Até o nível de 61,8 do leque. Tcharam! Bruxaria? Mágica? Espera aí que eu vou pôr meu bonezinho aqui. Não. Fractais com Fibonacci. No caso, leque de Fibonacci. E aí a gente teve aqui, vamos desenhar na tela. A gente vai brincando, mas é sério. Nós tivemos essa alta espetacular. E aí parou no nível de 61. Gráfico de H4. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20 horas. Ele ficou tentando romper esse nível e não rompia. Voltou a descer. Parou em que nível? Veio com força, falou assim, agora ele vai. Parou no nível de 50, voltou a subir, daí ele rompeu. Voltou a subir, continuou respeitando até que ele rompeu com força e parou no nível de 38,2, é onde a gente está agora. Vamos limpar essa bagunceira aqui. O gráfico está ao vivo, está acontecendo nesse momento. Esse leque de Fibonacci está ativo? Tá. O que foi que aconteceu? O que a gente já havia previsto. A área de decisão entre 61 e 62, se rompesse ia correr no vazio, se não rompesse ele ia subir. Puf, subiu. O que a gente não havia traçado ainda era até que nível. Eu havia colocado essa resistência que está aqui, 68 e pouco. Ele nem chegou lá.
porque antes tinha um leque de Fibonacci no meio do caminho e ele seguiu. Foi isso que aconteceu nessa semana. Tirando o zoom, ele está nesse momento. O que deve acontecer para a próxima? Aqui eu vou dar o spoiler. A gente tem que aguardar, porque ele, de novo, está indo em direção a essa região de decisão entre 61 e 62. Daqui, se ele romper, minha opinião, ele vai descer até 50, entre 51 e 52, fácil. Fácil, mais ou menos, se pero no mucho, porque tem no meio do caminho uma região de suporte e tem também um leque de Fibonacci que, se você olhar do D1, está vindo lá de baixo. Presta atenção aqui. Então, aqui é uma região provável de suporte forte. Eu vou até colocar uma linha dupla, também vai passar a ser um momento de decisão. Vamos voltar para a tela dos dois, lado a lado. Foi isso que aconteceu essa semana. Acompanhamos Euro-USD, Bitcoin-USD. As marcações que nós fizemos antes do movimento se mostraram efetivas. Quer aprender a fazer isso? Bora, assiste o Workshop 100, abre sua conta na FX Globe e vem ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho gratuito para vocês.